Oi, eu sou a Lu, sou aquarelista e sua professora de aquarela. Preparei uma semana de aquarela botânica super especial, onde revelei algumas das técnicas que te darão mais confiança para fazer suas interpretações botânicas em aquarela, compreendendo sua própria forma de fazer e te dando mais autonomia no processo de aprendizado. Começamos pela referência pelo desenho, compreendemos a primeira camada da pintura e hoje vamos finalizar o nosso processo. Na primeira aula, analisamos referências e vimos formas de traçar nossa flor, começando por um caminho mais simplificado, das formas geométricas, e aos poucos amadurecendo o traço e os acabamentos da nossa tulipa. Um passo a passo que desmistifica a complexidade do desenho, principalmente se você for um iniciante. Na segunda aula, mostrei alguns dos pilares da técnica de aquarela e pintamos a primeira camada do nosso trabalho. Vimos que é super possível pintar respeitando a naturalidade da aquarela, sempre se lembrando da importância do seu olhar autoral sobre seus próprios desenhos e criações. É muito importante que você acompanhe a sequência das aulas. Em cada uma delas, você encontrará ferramentas importantes para concluir a prática. Eu tenho certeza que será uma experiência muito legal para você. Depois de passar por todas essas etapas, chegamos na aula 3, a aula de hoje. Eu vou tirar suas principais dúvidas sobre o meu método de ensino, sobre a nova turma de aquarela botânica que vem por aí, a última do ano. E teremos ainda a finalização da prática da semana. Foi tão bom fazer esse curso da Lu, foi tão especial. Foi um curso que eu me entreguei muito, que eu consegui concluir com muita garra, com muita força. Não, eu não tenho muito tempo para pintar, eu trabalho muito. Eu sou advogada, trabalho muito com direito. E eu acordava de manhã cedo para pintar, pintava de noite, porque eu tinha um estímulo. Eu tinha uma professora que pegou na minha mão e disse, vai, pinta. Ela me dava estrelinha, ela me incentivava. E com essa prática, que ela tanto diz que é pra gente fazer, realmente acontece. E esse curso, eu digo que é o curso online mais presencial que eu já vi em toda a minha vida, porque é a mais pura verdade. E eu posso mostrar para vocês uma evolução. Claro, eu tô muito longe de estar boa, mas impressionante como eu consegui, com esse apoio que ela me deu, evoluir um pouco no mundo da aquarela. Olha aqui. Essa foi a primeira aquarela que eu fiz na primeira semana de aquarela com a Lu. Olha, assim, os traços, assim, ainda bem grosseiros, né? E esse daqui já foi quando eu já estava fazendo o curso, olha, na segunda semana. Já começa a melhorar. Eu acho até que hoje eu tô um pouquinho melhor, né? Mas a gente consegue ver, né, a evolução do antes e do depois, né? E é isso, só tenho a agradecer, querida professora, porque muito além de um curso, é um curso para a vida. Olá, eu sou Irene Prado, sou escritora e ilustradora de livros infantis e adultos, tenho 4 livros publicados e eu estava à procura de um curso que me ajudasse a desenvolver mais o meu lado ilustradora. Passei muito pelo Instagram, procurei muito, assisti muitas aulas, até que eu escolhi o curso da Lu. Por que eu escolhi? Né? Eu acho que ela tem uma forma de ver a aquarela e a ilustração que combina muito com a forma que eu enxergo, que é com essa pegada autoral, que eu acho que é fundamental. Eu nunca quis receita, eu nunca quis copiar coisas, né? Eu faço as minhas ilustrações, tem a minha cara, né? E eu não queria perder isso fazendo um curso cheio de regras, né? E acompanhando um pouco o trabalho da Lu, eu vi que eu teria muito para aprender com ela, exatamente por ela ter esse respeito imenso pela questão autoral. Então eu me sinto muito livre para fazer as coisas do meu jeito, fazendo o curso dela. E tem sido um desafio maravilhoso, porque a cada nova aula eu sinto que eu estou aprendendo outras coisas e como eu já estou num projeto do meu livro novo, eu já estou aplicando muita coisa e está sendo assim maravilhoso. E eu queria agradecer a Lu e a toda a equipe por esse curso maravilhoso
que ela faz e que faz a gente se sentir tão pertencendo a ele também. Então isso para mim é fundamental. Então foi uma escolha assim que eu agradeço todo dia, que está trazendo muito mais ainda do que eu esperava. Na verdade, vocês já estão experimentando um pouco do meu método. Faço questão de que o olhar autoral esteja sempre presente em seu processo de aprendizado. E foi exatamente isso que eu quis te mostrar aqui. Qualquer nova habilidade irá lhe trazer novos desafios. Então, fazer isso de maneira conjunta é mais simples e divertido. Me proponho a caminhar com você, lado a lado, te apontando caminhos possíveis dentro da sua trajetória. E foi exatamente por isso que eu me propus a criar um método e orientar outras pessoas que queriam mergulhar nesse caminho. São 10 anos de aulas de aquarela, permeados por incríveis experiências e aprendizados. Com orientação, isso se torna um incrível processo de autoconhecimento, de aprimoramento técnico e pessoal. Se você nunca pintou ou já possui alguma prática na aquarela, é possível que tenha algumas dúvidas sobre o assunto. Eu vou tentar te explicar algumas delas. A primeira pergunta muito comum é sobre o desenho. Lu, eu não sei desenhar, como é que eu vou aprender a pintar? Ao longo de toda essa semana, eu estou te mostrando que é possível aprimorar o seu desenho aos poucos, a partir de passos bastante objetivos. O desenho é uma das ferramentas preparatórias para a pintura. E você viu até aqui que é possível se dedicar ao traçado sem grandes dores de cabeça. Dentro do meu método, você vai encontrar caminhos possíveis e variados para o traçado de suas criações. E mais do que isso, um convite para aprender a olhar mais a fundo seu entorno, mais detalhes na natureza que te cerca. Destrincharemos as formas, entenderemos mais sobre volume e textura, aprendendo a representar as flores e folhas, além de criar pranchas de estudos guiados. Não sou criativo, é outra questão que vocês me trazem sempre. Todos somos seres criativos, mas precisamos do estímulo certo para desenvolver e despertar a nossa criatividade. É como se fosse um músculo pronto para ser exercitado. Ao longo do método, você terá contato com alguns gatilhos que te ajudarão a se reconectar com seu lado criativo, como, por exemplo, criação, estudo de novas cores, estudo de harmonia de tons e formas, sugestões de composições variadas, tudo isso para ativar a sua imaginação, te dando um impulso para seguir pintando. Qualquer pessoa que queira e se dedique é capaz de aprender o método. Com um pouco de dedicação e prática, você irá vivenciar uma experiência diferente no que diz respeito ao seu aprendizado. Começará a compreender o porquê de ter os resultados que tem, refletindo sobre o seu processo e se tornando protagonista do seu caminho artístico. Dentro do método, você terá acesso a todos os princípios básicos da aquarela, como degradês, transparências, conceitos relacionados às cores, volume, textura, e é uma série de comparativos de resultados para que fique mais fácil para você identificar onde está indo bem e onde precisa se aprimorar. Muitas pessoas me relatam a sua falta de tempo para praticar. Existe uma ideia de que é preciso se dedicar horas a fio para conseguir bons resultados, pois eu acredito mais na constância do seu estudo do que na quantidade de horas dedicadas. Ter um contato diário com a aquarela é mais eficaz do que pintar por horas de 15 em 15 dias, por exemplo. Para te ajudar nisso, incluí no método um planner já pensado para ser um apoio na organização da sua rotina. Eu tenho certeza que você vai conseguir encaixar no seu dia a dia. E se você nunca pintou na vida, vai ter a oportunidade de iniciar e conhecer a aquarela do zero, compreendendo corretamente os pilares que a compõem, seus princípios básicos, sua encantadora delicadeza. Proponho exercícios de cor, de estudo de forma, de composição, importantíssimos e totalmente possíveis e acessíveis para todos. Além de uma análise sobre materiais necessários para a prática, te mostrando os principais critérios para fazer uma excelente escolha quando for adquirir os seus. Para você que sente que não avança na técnica, você terá uma grande oportunidade de rever o seu aprendizado, virando chaves importantes para destravar. Primeiro, porque minha intenção com o método é justamente te mostrar o seu próprio potencial criativo, sua capacidade de desenvolver um trabalho mais autoral, mais à sua cara.
Eu vou te mostrar que, conhecendo a fundo as formas a serem pintadas, você ganha autonomia e se torna protagonista do seu trabalho. E isso é libertador. Por isso, eu vou te ensinar a estudar de forma saudável, contínua e eficiente. Faremos isso juntos. Ao longo dessa semana, você viu que é possível criar suas próprias interpretações botânicas a partir do seu olhar sobre a natureza. Compreendeu a importância do desenho e viu que com as ferramentas certas é possível pintar algo lindo, mesmo se você ainda não souber desenhar. Hoje vamos finalizar a nossa anêmona, trabalhada ao longo dessa semana. Eu vou te mostrar como é possível pintar uma arte completa, com acabamento e detalhamento. Vamos lá! Bom, gente, chegamos na nossa última aula e nessa prática eu vou mostrar para vocês como que a gente caminha para a finalização de uma pintura. Nós fizemos uma primeira camada, obviamente estou trazendo uma leitura mais simplificada possível. Então, dentro dessas possibilidades, teríamos passos mais complexos, se a gente quisesse aprofundar um pouco mais. Então, nesse caso aqui, eu vou manter somente essas duas camadas com o intuito de mostrar que com pouco a gente já consegue um resultado legal. Reparem aqui, minha pintura está totalmente seca. O lápis aqui ele ressalta muito. Então a primeira coisa que eu vou fazer neste ponto, quando tudo está já seco, é remover os resquícios muito evidentes do lápis. Isso não significa que eu tenho que tirar tudo, até porque não é possível, né? Mas eu vou remover, eu estou usando uma borracha comum. Eu gosto muito das borrachas da Staedtler. E eu vou passando uma camada, olha só, suave, sem forçar demais, com o intuito de remover um pouco dos contornos, A aquarela é muito sobre essa leveza. E quando eu tenho o contorno muito marcado, isso prejudica essa sensação de leveza. Então, eu vou suavizar, que não significa remover por completo, tá? Essas duas eu vou manter só para vocês verem a diferença, ó. Então, quando eu suavizo, olha como é que eu tenho muito mais leveza no processo, Então, vou continuar fazendo isso. Lembrando, tem que estar sempre muito seco para que você não manche, o seu trabalho. Então, suavize a ponto de você ainda enxergar um pouco do desenho. Olha lá como é que já está muito mais leve. Isso aqui é uma juba, a gente usa para tirar pozinho de borracha, tá? Para quem quiser conhecer. Suavizei. Peguei meu godê novamente aqui. O mesmo pincel da aula passada, um pincel não muito grande, mas que me dá um pouco de possibilidade de carregá-lo de tinta, então ele não é muito, muito fininho, não. E o que eu vou fazer agora é reforçar com o meu tom original, que é esse aqui, ó, que a gente usou no miolo. Eu vou reforçar algumas áreas específicas desse miolo. Então, acrescentei aqui. É um tom de roxo, mais intenso. Então, olha só. Com bastante cuidado, tô trabalhando já aqui, nesse ponto, ó. Eu vou enfatizar o que é volume aqui. Então, eu fiz uma tinta mais intensa para marcar mais ou menos essas regiões. E com o meu pincel limpo, eu vou removendo aqui, ó. Eu vou suavizando, fazendo pequenos degradês, como a gente viu, que é um princípio básico aqui.
Mesma coisa. Tirei o excesso e crio essas pequenas áreas de degradê. Então, quando eu vou caminhando, né, para finalização, eu vou cuidando mais dos acabamentos e por isso eu vou engrossando a minha tinta. Por isso esse conhecimento aqui é importante, tá? Eu vou acrescentar um tiquinho do azul aqui, mais do vermelho, a tinta bem escura. E eu vou trazer pequenos pontilhadinhos com o intuito de reproduzir aquela textura original da nossa flor. Logo depois, algumas pequenas conexões com o miolo. Então vejam como que eu não contorno, né? Cada bolinha, cada parte. Não, eu vou aqui trabalhando uma textura, a fim de dar uma impressão, né? De dar uma sensação ali similar à minha referência. Bom, trazendo um pouco do tom da pétala, né? Um cinza bem lavado. Um pouquinho desse vermelho. Um cinza bem diluído, bem transparente. Eu vou reforçando entre pétalas. Então, olha só. Eu faço uma mancha contornando a pétala, né? Esse limiar, lavei, tirei o excesso, diluí. Olha o degradê de novo aí. Mesma coisa nas demais. Coloquei o pigmento aqui mais ou menos, ó, e aí eu vou diluir para o ponto mais transparente. Coloquei um pouco mais do vermelho, do rosa. Eu posso ir mesclando também para criar uma sombra que vai ser alternada, né? Que vai me trazer uma harmonização de cor diferente, que não fique tudo nos mesmos tons exatos. Ó. Então vejam como a flor vai ganhando vida, né? À medida que eu reforço os contrastes. Sempre com o intuito de trabalhar o degradê. Então, pigmentação mais forte vai
suavizando à medida que vou lavando o meu pincel. E aí que acontece um fenômeno que a gente chama de contraforma, que é esse, quando eu reforço uma outra área da pintura que revela o formato daquela parte, né, da flor que está em primeiro plano. Então, olha só, eu escureci aqui, e aí vocês conseguem ver a silhueta da pétala. Então, é isso que é a contraforma. E assim eu vou fazer nas demais. Então vejam como que as folhas vão aparecendo, muito mais, né? E à medida que você vai pegando prática, você vai fazendo isso um pouco mais rápido. E vejam como que eu não deixo chegar a mancha até a borda, né? Então os acabamentos, eles são todos bem transparentes, para justamente não contornar demais a forma, não pesar. Um recurso interessante quando a gente vai trabalhando com pétalas muito próximas é saltar uma pétala da outra, para que você espere secar e não funda demais as cores, tá? Por exemplo, ó, aqui eu escureci. Se eu fizer essa, possivelmente vai juntar, né, uma cor com a outra. Então eu vou pular e vou fazer alternadamente. Nas folhas, a minha sugestão é que a gente trabalhe com o pincel praticamente seco, com um tom de verde mais intenso, mais seco possível, com a intenção de trabalhar contrastezinhos também. Então, vejam que eu vou reforçando com a tinta muito seca, ou seja, eu estou nesse ponto aqui, os pontos de encontro, né, dos caules com as folhas, com as flores. Então, vou trazendo um tiquinho de volume, ó. Aqui, mesma coisa das pétalas. Vou trazer um contraste e vou diluir a fim de criar um pouquinho de profundidade. Vejam que eu mantenho fragmentadas as linhas, tá vendo? Elas não são contínuas, elas não são linhas absolutamente homogêneas. E isso é muito legal, porque isso traz esse movimento. Olha só, quando eu vou detalhar a linha central das folhas, ó, a mesma coisa. A mão é muito leve, o pincel quase que não encosta no papel, muito pouquinho, ó.
O nível de detalhamento vai depender muito do tipo de pintor que você é, né? E do estilo de pintura que você gosta. Eu costumo trabalhar com menos detalhes e explorar mais essas fusões, essa técnica, né, mais solta da aquarela. Mas para cada pessoa, né, existe uma possibilidade. Então fiquem à vontade para experimentar. A pétala aqui tem uma textura diferente, que eu não vou trazer para essa interpretação, porque eu quero que ela seja um pouco mais simplificada. Então eu vou focar aqui nos degradês para vocês gastarem tempo com isso. Quem já se sentir apto a fazer textura, faça, tá? Então acho que a gente chega aqui num resultado satisfatório. Eu vou mostrar para vocês as referências das quais a gente partiu de novo. Olha só, nós partimos de 4 referências diferentes, né? E unimos todas elas a fim de criar uma composição mais nossa. Então, de fato, se eu bato o olho nesse desenho, eu não consigo saber exatamente qual foi a referência dessas 4 que eu tirei. Eu trato da mesma flor, mas eu tenho uma licença poética para usar a referência da minha maneira, da minha forma, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Uma semana que traz uma iniciação, né, para o método que eu aplico para os iniciantes no meu curso, e que a gente tenha outras oportunidades de trabalhar juntos. Muito obrigada. Bem, com a finalização dessa aquarela, concluímos a nossa semana de aquarela botânica. E se você acompanhou todos os passos, viu que o processo de elaboração de uma pintura pode ser guiado por um olhar único, por possibilidades criativas que você mesmo é capaz de desenvolver. Te mostrei aqui um pouco sobre como eu enxergo o aprendizado de aquarela, a partir da observação, da atenção aos detalhes e, principalmente, da liberdade. Em uma semana, não conseguimos abranger todos os aspectos da pintura, é claro, mas eu sei que foi um tempo precioso e suficiente para você conhecer e estimular o seu potencial criativo. Esse conteúdo é parte do meu método de aquarela que ensino no meu curso de botânica. Quem me acompanha sabe das minhas paixões pelo universo da aquarela e conhece os cursos que eu ofereço, sempre empenhada em ter uma didática objetiva e eficiente para o aprendizado e o aprofundamento da técnica, sempre com um olhar autodidata e autoral. Vou abrir a minha 8ª turma do curso Aquarela com a Lu nos próximos dias, e por isso eu vou te explicar cada particularidade desse método, permeado pelo maravilhoso universo da botânica e por experimentações inusitadas extremamente ricas para o seu aprofundamento. É com muita alegria que anuncio hoje a abertura de mais uma turma incrível do meu curso online de aquarela, com foco em botânica. Eu queria lembrar que essa é a última turma do ano, e ano que vem faremos alguns ajustes no nosso trabalho. Tenho um enorme apreço pelo acompanhamento dos meus alunos, por dar o suporte necessário para que se sintam seguros nessa jornada. Por esse motivo, temos um período limitado de aquisição do curso, que abrirá as vagas na próxima segunda-feira. Cuido para estar bem próxima das minhas turmas, espero que você mergulhe de cabeça na pintura junto comigo. Uma oportunidade que te levará ao conhecimento da aquarela de uma forma leve, gostosa e principalmente autoral, aflorando o máximo da criatividade que já existe em você. Na segunda-feira, às 9 da manhã, farei uma live no Instagram para mostrar todos os detalhes do curso, tirar todas as suas dúvidas e mostrar a plataforma e o nível técnico das minhas aulas. Eu vou te enviar um e-mail para te lembrar de assistir ao vivo. Vou explicar tudo o que você precisa saber para entrar na minha próxima turma, os valores, formas de pagamento, todos os módulos detalhados e todos os bônus que ofereço para enriquecer sua experiência. E se ficou alguma dúvida sobre a prática dessa semana, deixa aqui embaixo seu comentário. Também compartilhe o seu resultado comigo lá no meu Instagram pela hashtag Aquarela com a Lu. Vou adorar ver o que você conquistou nessa semana. Te vejo segunda e ficarei muito feliz
em ter você como aluna, se assim você desejar. Um beijo e até lá!